Você já percebeu como às vezes uma pessoa simplesmente não sai dos seus pensamentos? Pode ser alguém do passado, do presente ou até alguém que mal teve contato com você, mas está ali, rondando a sua mente como se quisesse dizer alguma coisa. Pela perspectiva do despertar espiritual, isso não é à toa. Pensar constantemente em alguém pode ser sinal de uma conexão energética ativa, um vínculo sutil entre almas que por alguma razão ainda não foi encerrado ou totalmente compreendido. Esse tipo de pensamento recorrente pode estar carregado de simbologia sagrada. Em algumas tradições antigas, acredita-se que a mente é um campo onde a alma expressa sinais que a consciência comum nem sempre capta de imediato. Talvez exista uma lição não aprendida, um ciclo que precisa ser encerrado, ou até mesmo uma troca energética acontecendo em níveis mais sutis. Quando a alma quer chamar a atenção, ela faz isso de formas simples, porém insistentes. E uma delas é justamente fazendo você pensar em alguém várias vezes, sem um motivo óbvio. Agora, o ponto crucial está em observar como você se sente quando essa pessoa vem à tona. Traz paz, ansiedade, saudade, culpa, porque a energia desse pensamento revela muito sobre o que está oculto. É aí que começa o verdadeiro autoconhecimento, entendendo não só o pensamento em si, mas a vibração que ele carrega. E quando você entra nesse estado de percepção, algo começa a se transformar. Aos poucos, a consciência vai se expandindo e te levando mais fundo. E é aí que o próximo ponto ganha ainda mais sentido. Tem gente que acha que pensar muito em alguém é só coisa da cabeça. Mas o que ninguém fala é que isso pode ser um reflexo direto de algo muito mais profundo: o espelhamento energético. Quando você pensa repetidamente em uma pessoa, pode estar acontecendo um fenômeno sutil onde você está enxergando partes de si mesmo naquela conexão. É como se a alma da outra pessoa ativasse espelhos dentro de você. Medos, desejos, memórias, feridas ou até potenciais que você ainda não reconheceu em si. Isso acontece muito em conexões chamadas de kármicas, ou de chamas gêmeas, por exemplo. São relações intensas que mexem com a nossa energia lá no fundo e geralmente vêm para acelerar o processo de despertar da consciência. Não é à toa que essas pessoas ficam martelando na nossa mente. Elas vêm como um convite, às vezes desconfortável, para o nosso próprio crescimento. E aí a pergunta muda de por que eu penso tanto nessa pessoa para o que essa pessoa veio me mostrar sobre mim mesmo. É nessa hora que a gente começa a se aprofundar na filosofia antiga e nos segredos do universo. Porque o foco não é mais o outro, é o que essa experiência desperta dentro de você. Que partes da sua alma estão sendo ativadas? Que padrões estão se repetindo? O que precisa ser curado ou integrado? E aí, meu amigo, quando você começa a enxergar por esse ângulo, você começa a acessar um novo tipo de poder interno. Mas isso é só o começo. Porque no próximo ponto a gente vai falar sobre quando esse pensamento deixa de ser um sinal e vira um bloqueio. E tem mais. Aquele momento em que pensar demais em alguém começa a te travar, te impede de viver o presente, de seguir tua vida, até de enxergar as coisas com clareza? Pois é, aí a coisa muda de figura. Nesse ponto já não é mais sobre espiritualidade guiando seus pensamentos, é sobre apego energético. E olha, isso é mais comum do que parece. Às vezes a gente acha que está sentindo algo profundo, mas na verdade só está preso num looping mental e emocional que desgasta a alma e enfraquece nossa vibração. É como se a mente criasse uma armadilha doce, aquela vontade de entender, resolver ou simplesmente não soltar. Só que essa insistência consome energia vital.
O que antes era sinal de conexão vira uma prisão invisível. E quando a gente fala de energia, tudo conta. O que você pensa, o que sente, o que alimenta dentro de você. Aqui entra o papo da psicologia oculta, dos mistérios do mundo interno, onde o apego vira um véu que esconde a verdade mais poderosa, a de que você não precisa de ninguém para estar completo. E aí entra a chave, alquimia espiritual. Transformar apego em aprendizado, obsessão em observação. Uma prática simples para isso? Meditação guiada para corte de laços energéticos. Outra, escrever uma carta para essa pessoa, sem nunca entregar, dizendo tudo o que sente e depois queimar. Essas são formas simbólicas, mas muito eficazes, de limpar o campo energético e retomar o controle da própria consciência. Porque no fim das contas, é você com você. E a pergunta agora é: o que fazer quando esse pensamento persiste mesmo depois de tudo? Quando a gente não para de pensar em alguém, mesmo depois de tentar de tudo, pode ter certeza. Não é só coisa da sua cabeça. Existe uma possibilidade real de que haja uma troca energética acontecendo, tipo Wi-Fi espiritual. A pessoa pode estar pensando em você também, te puxando energeticamente mesmo sem saber. E isso, meu amigo, minha amiga, é consciência cósmica na prática. Aquela conexão que vai além do físico, do lógico, do racional. É aí que entra as verdades ocultas que pouca gente fala. Você já ouviu falar de cordões energéticos? São como fios invisíveis que ligam nossas emoções a outras pessoas. Quando a troca é intensa, esses fios se fortalecem. Mas sabe o que acontece quando um dos dois não cuida da própria vibração? A energia começa a ficar bagunçada. Você sente cansaço, ansiedade, saudade sem sentido. Tudo porque sua alma está tentando te mostrar que algo precisa ser entendido ou finalizado. Então, o que fazer? Você pode usar técnicas de proteção energética, como visualizações de luz, banho de sal grosso, meditação com cristais. Outra dica prática é falar em voz alta, com firmeza. Eu corto agora qualquer laço energético que não me serve mais. Isso tem poder, sim, porque é você se posicionando no universo. Agora tem um ponto curioso nessa história. Por que será que certas conexões parecem não querer se romper de jeito nenhum? Olha, às vezes o que você sente não é só seu. Existe uma conexão energética que rola entre almas. E ela pode ser tão intensa que você capta os sentimentos do outro sem nem perceber. E aí você fica pensando naquela pessoa sem parar, achando que é carência ou apego. Mas pode ser que a alma dela também esteja chamando pela sua, tipo uma conversa silenciosa entre dois corações. Tem gente que chama isso de chamas gêmeas, outros falam em contratos espirituais e há quem só sinta e fique confuso mesmo. O fato é, muitas vezes a pessoa que você não consegue tirar da cabeça também sente algo, mesmo que inconscientemente. É como se vocês estivessem conectados por fios invisíveis de simbologia sagrada, entrelaçados pelo tempo e pelos mistérios do mundo. E se for isso, forçar o esquecimento não resolve. O caminho é entender o porquê. Quer um exemplo prático? Começa a escrever tudo o que você sente quando pensa nessa pessoa. Depois tenta perceber se esses sentimentos são realmente seus ou se você está absorvendo o que ela sente por você. Isso se chama limpeza energética por consciência. E é um dos passos mais importantes no caminho do despertar espiritual. Mas tem uma pergunta que vem logo depois dessa descoberta. E se for só você sentindo tudo isso? E aí tem algo curioso que pouca gente para pensar. Às vezes, esse pensamento constante em alguém pode ser um chamado da sua alma para curar algo. Pode ser um trauma, uma lembrança mal resolvida,
ou até um padrão emocional que você está repetindo sem perceber. O nome disso? Ciclo espiritual. E esses ciclos só se encerram quando a gente encara de frente o que eles querem ensinar. Às vezes, a pessoa em si nem é tão importante quanto o que ela desperta dentro de você. Já se pegou lembrando de alguém do nada, do tipo, do nada mesmo, e isso desencadeia um monte de emoção? Pois é, isso costuma ser um sinal, um convite para olhar para dentro. Nessas horas, em vez de correr atrás da pessoa ou buscar resposta fora, experimenta escrever o que sente, fazer uma meditação ou puxar uma carta de tarô. Não para prever o futuro, mas para refletir com simbologia sagrada. A consciência vem quando a gente para de correr da própria consciência. No fundo, o que essa fixação está querendo te mostrar? Que parte sua ainda está presa? Que ferida ainda busca um curativo externo quando o remédio está aí dentro? O despertar da consciência é sobre isso. Ouvir o que o silêncio revela quando o pensamento grita. Não tem certo ou errado, só tem o que você faz com o que sente. E é aqui que começa o próximo ponto dessa jornada. E se o que você sente por essa pessoa for só um espelho daquilo que você precisa despertar em você? Pois é, às vezes o universo usa alguém como gatilho para mostrar onde você ainda precisa crescer, curar ou se libertar. Não é sobre a outra pessoa, é sobre o reflexo que ela ativa. E isso mexe com as leis espirituais, tipo a lei da correspondência. Como dentro, fora, como em cima, embaixo. O que está pulsando aí dentro está pedindo para ser olhado. Saca aquela sensação de que a pessoa completa você? Isso pode ser um sinal de que tem partes suas esquecidas. E é aí que o autoconhecimento entra como chave mestra. Começa a observar. O que você admira nessa pessoa? Coragem? Leveza? Liberdade? Talvez sejam exatamente essas qualidades que sua alma quer manifestar em você. E olha que mágico, quando você ativa isso, o pensamento nela vai perdendo força e o foco se vira para você, onde sempre deveria ter estado. Então, sim, pensar muito em alguém pode ser um alerta do universo para que você se veja com mais carinho, mais verdade. É como se a consciência cósmica dissesse: "Ei, olha aqui para dentro porque tá tudo aí." E quando você faz isso, ativa uma energia diferente, mais limpa, mais leve. E é aí que o jogo muda. Mas calma, porque tem mais coisa profunda vindo logo adiante. E agora me diz, depois de tudo isso você ainda acha que pensar em alguém o tempo todo é só coisa da sua cabeça? Talvez seja. Mas e se não for? E se for sua alma te chamando, te mostrando um espelho, ou até te preparando para um novo salto no seu despertar espiritual? O que você vai fazer com esse pensamento a partir de agora? Vai continuar tentando ignorar? Ou vai usar isso como uma bússola, um convite do universo para olhar mais fundo, para crescer, para se conhecer de verdade? A consciência cósmica não grita, ela sussurra. E pensar em alguém o tempo todo pode ser exatamente esse sussurro, te apontando para um aprendizado que vai muito além do romance ou da saudade. Agora, se isso fez sentido para você, compartilha esse vídeo com quem também precisa ouvir. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e segue comigo nessa jornada de espiritualidade, autoconhecimento e despertar da consciência. Tem muito mais vindo por aí, e você não vai querer perder.